está aqui hoje para conversar sobre este tema, que é o comportamento humano e a ética, que é como agir na política. E tenho certeza que é um desafio. É um desafio para todas as pessoas de bem. Porque a ética interessa as pessoas de bem, né? E hoje em dia, dada a nossa realidade, nós passamos praticamente, cotidianamente nos perguntando: o que vai acontecer? Até onde nós vamos chegar? O que é possível fazer? Me parece que esta é uma questão que está aqui conosco hoje. O que é possível fazer diante da situação? O Perac nos lembrava que um dos valores do nosso partido é o realismo. Isto quer dizer tratar com a realidade como ela é. É tratar com a realidade a partir de onde ela está. Por isso eu costumo dizer, o que eu já não é novidade, porque eu venho dizendo desde o tempo em que o Celso Bernardi foi o nosso candidato ao governo, e eu dizia: Celso, esta campanha precisa ser uma campanha pedagógica. Os políticos hoje precisam assumir muito as funções de professor. Nós precisamos, como políticos, colocar na nossa agenda uma função que é ensinar as pessoas, que é provocar as pessoas a pensarem, que é estimular as pessoas a serem melhores, porque senão nós não vamos chegar num tempo razoável de vocês verem. Eu sei que não vou ver, mas a maioria de vocês verão. Nós estamos vendo, como vimos ontem, pessoas distorcendo uma situação completamente, distorcendo 180 graus, e a pessoa que estava no lugar, né, de quem cometeu a falha vira e agora passa para acusar, né, quem disse o que houve. Não pode dizer, tem que ver e ficar quieto, né? Então nós estamos numa situação onde as ações humanas estão nos preocupando. Por quê? Porque é com as ações nossas que nós fazemos, em primeiro lugar, a nossa vida, em segundo lugar, a vida dos grupos a partir da nossa família, os grupos cada vez maiores até fazermos a nossa nação. Se é assim, nós precisamos começar a nos perguntar: o que fazer? Como agir? Qual é o nosso papel hoje? Como professora, e este ano eu completei 50 anos como professora, como professora nesse longo tempo, meio século, né? Meio século é um bom tempo para se viver, posso garantir para vocês. Eu tenho visto ao longo desse tempo a deterioração do comportamento humano, das ações humanas. E quando eu penso que o hoje é resultado do ontem, nós somos hoje o que nós fizemos ontem, não foi? Sim. Nós somos hoje o resultado de tudo que nós fizemos até hoje. Daquilo que a gente estudou, do trabalho que a gente desenvolveu, da experiência que a gente teve no grupo familiar, como pai, como filho, como mãe, como irmão. É isso que nós somos aqui agora, neste momento, cada um de nós. Cada um de nós é o resultado de tudo, como se diz, em termos de andar em casa, como dizia uma vez o Luiz Coronel para um filósofo, nosso professor. Em termos de andar em casa, é tudo que se passou conosco, né? Tudo que a gente viveu. E nós sabemos, então, como consequência disto, que o nosso amanhã depende do que nós fizermos hoje. Todos nós. A vitória de vocês na candidatura vai depender do que vocês começarem a fazer, continuarem a fazer, já hoje estão fazendo e tomando notas e tendo ideias, não é? Para aperfeiçoar a campanha. E assim vai ser a nossa vida como indivíduos, vai ser a nossa vida nos grupos aos quais nós pertencemos, na nossa família, no nosso grupo de trabalho, no nosso partido político, e isso nós vamos levar para fora, para a nossa sociedade, para a nossa nação, para o mundo, né? Que hoje nós sabemos que o mundo está na nossa sala todos os dias. É só ligar a televisão, é só conectar a internet e as notícias estão em tempo real. Pensar muito nesta situação, que é tentar entender por que o ser humano
está agindo da forma que está agindo. Porque algo é certo, os estudos nos mostram, a experiência de vida nos mostra. Agir ético é uma questão de sobrevivência. Ou nós partimos para reforçar o comportamento ético, ou nós não teremos como sobreviver. Nem como partido, nem como nação, nem como indivíduo. Porque nós sabemos o que acontece com os indivíduos que saem fortemente da ética, não sabemos? Como o ser humano está em evolução, como a sociedade está em evolução, os meios de informação estão aí, né? A mídia está na nossa casa, estão acontecendo coisas que não aconteciam há uns anos atrás. Como, por exemplo, pessoas em altos cargos serem presas, algemadas e aparecerem na nossa sala, na telinha da televisão. Não é? A falta de um comportamento ético, a falta de uma ação correta é uma questão de sobrevivência. Eu escuto às vezes algumas coisas assim, não, mas acontece assim, professora. A gente precisa fazer isto, porque senão nós não ganhamos agora, senão nós não assumimos o poder agora. Tudo na vida humana é uma questão de escolha. O ser humano é um ser inteligente, competente para escolher. Ou eu tomo a decisão agora, de salvar agora, esta semana, o mês que vem, o próximo mandato, corro um pouquinho mais adiante, ou eu tomo a decisão agora de me manter de acordo com os meus valores, com os meus princípios, e daqui a 10, daqui a 12, daqui a 20 anos, eu assumo. Dizia o Sérgio, encerrando a palestra dele, e eu achei muito bonito aquele término, ele dizia do valor de cada um. Não é isto? Que o que garante a vitória é a vida de cada um. É a integridade de cada um. Isto é ética. Onde a ética se coloca? A ética se coloca naquelas generalizações, naquelas afirmações que nós podemos fazer a respeito do comportamento humano que trata com o bem e o mal, com o bom e o mal. E isto nos leva a refletir o que é isso? Bom para quem? Bem para quem? Eu posso discutir isso por muito tempo em várias situações, vírgula, mas quando eu falo de política, o meu foco está estabelecido. Por quê? Porque se eu penso o que é política, o que é fazer política, o que a política faz, eu posso perguntar de qualquer jeito. O que a política faz? Qual é a função, qual é o dever da política? Parece que a gente pode concordar que o dever da política é promover o bem comum. Político é aquele que trabalha, né, Júlio? Que trabalha para promover o bem comum. E agora, onde estão eles? Porque se a gente diz assim, a política é a promoção do bem, pode ser do meu bem, do bem pessoal de cada um. Pode ser o bem da minha família. E aí, quando eu morro, a família fica brigando, como a gente está vendo no jornal aí. Né? Mais de 400 milhões, a família está brigando. Então, essa é uma questão fundamental. E aí eu continuo perguntando, mas então como é que eu faço? O que é preciso? A realidade é esta, há uma inversão. Os valores estão corrompidos, os valores estão totalmente subvertidos, o que era não é e o que é não é, e essa confusão. Nos dizia o Perá que há pouco a pessoa muito correta termina ficando fora e termina mesmo. O que nos orienta? Nós estamos numa situação crítica, nós estamos num ponto crítico da nossa vida.
Porque a política influencia a nossa vida nos mínimos detalhes, dentro da nossa casa. A política influencia quanto eu pago pelo meu pão, não é? A política influencia até o modo como eu me relaciono com as pessoas, às vezes. Por quê? Porque eu não faço uma reunião familiar, um churrasco na casa de uma irmã minha, um almoço na minha casa, onde o assunto não seja política. Vocês viram o que o fulano fez? Vocês viram o que aconteceu com não sei o quê? Vocês viram quanto dinheiro desviaram? Vocês viram que agora eu tenho que pagar imposto de renda e para onde vai esse dinheiro? Por sinal, eu acho que aqui eu posso dizer com tranquilidade, eu vi uma muito bonita, ouvi no rádio uma muito bonitinha, os e-mails de algumas pessoas, como o Chaves, né? O presidente da Colômbia, da Bolívia, etc. O presidente do Peru, e aí o e-mail do Lula. O e-mail do Lula é lula@alheira.gov. Bah, que vergonha! Então, esta é a situação. Como é que eu faço? Eu tenho que agir. Aliás, se vocês me perguntarem por que veio aqui, sábado à tarde, nessa idade, sabe? O que anda fazendo na rua? Em primeiro lugar, uma senhora que vai fazer 70 anos agora em junho não pode andar na rua essa hora. Não. E nem o lugar dela é fazendo palestra, o lugar dela não é cadeira de balanço esperando morrer. Não é, a gente engana o povo. É assim, a gente sobe no salto e vai para a palestra, entendeu? E retoca o batom porque estão filmando. Entendeu? É isso que a gente faz. Então é assim. Então é assim, onde é que eu andava? Eu andava me perguntando o que a gente faz com essa situação. Porque a gente ri para não chorar, é ou não é? A gente ri quando uma estação de rádio publica um e-mail desse do presidente da República, a gente ri para não chorar. Porque o choro seria adequado. Quanto mais sai isso aí, quanto mais ele rouba, mais ele sobe nas pesquisas, mais parece que o povo... Vamos ver por quê? Vamos ver por quê. Vamos ver por quê. Então, a questão é assim, nós estamos nos perguntando o que fazer, como agir. Alguma coisa tem que ser feita, a situação é muito grave. É muito grave. A doença social, a doença política é muito grave. Nós entendemos bem quando a doença é física, porque aí dói a perna e eu não posso caminhar, não é isso? Uma dor no peito, um aperto no peito, eu não posso, e seja lá o que for. Quando a doença é moral e ética, aí nós ficamos um pouco confusos. Eu sei que eu não tenho muito tempo, mas algumas ideias assim. De onde saem as nossas ações? As nossas, as minhas, as nossas e as deles. De todos os outros que estão fora desta sala. Por que nós agimos da forma que agimos? Por quê? De onde vem isso? Isso nasce com a gente. Alguns são privilegiados. Como é que acontece isso? De uma forma, então, rápida e resumida, é mais ou menos assim. Primeiro, todas as nossas ações, que chama comportamento, né? Tudo isso que a gente faz, para viver, às vezes para morrer, mais ligeiro, vem ou dos nossos instintos, que são algo físico, ou da nossa educação, que é a influência que a gente recebeu a partir da hora que nasceu. Dizem os estudiosos da psicologia que, às vezes, antes de nascer. Influências que a gente recebeu antes de nascer. Já se sabe hoje da influência da maneira como a mãe se relaciona com o filho que está para nascer na vida do filho, né?